Quando a noite cai, os portões do vilarejo de Fossa Negra se fecham com o ranger lento e pesado da madeira reforçada. Ninguém entra, ninguém sai. Tão próximo da muralha que separa o mundo conhecido da escuridão da mortalha negra, ali a noite não é apenas longa, é um aviso silencioso. O clima úmido infiltra-se nas paredes de pedra e nos ossos dos moradores. As variações bruscas de temperatura tornam todos mais frágeis, e doenças surgem como ervas daninhas em solo esquecido. Mesmo os animais parecem alterados, e as árvores se inclinam para longe da muralha, como se temessem aquilo que espreita do outro lado. Em Fossa Negra, sorrisos são raros, canções são lembranças e esperança é vista com desconfiança. Vilarejo não prospera, apenas resiste. E todos ali sabem, mesmo que não admitam, que um dia a escuridão há de bater à porta, e talvez ela não encontre resistência suficiente para detê-la. Todos os sentenciados à vigília fazem uma pausa no infortúnio lugar. Fossa Negra é o último vestígio de civilização antes do caminho que leva até a muralha. Localizado entre as árvores silenciosas de Selva Luna e os campos distorcidos pela influência da mortalha negra, o vilarejo marca o ponto de não retorno. A partir dali, serão mais 10 dias a cavalo até o castelo de Fortebruma, o mais elevado dos 3 bastiões, erguidos sobre a muralha. O percurso é temido mesmo pelos mais experientes. Um trecho de estradas lamacentas, florestas enevoadas e campos sem nome, onde as criaturas não seguem leis naturais. A região próxima da muralha é instável, às vezes quente como o sopro de uma fornalha, às vezes fria como o metal sob a chuva, mas sempre úmida, pesada, como se o próprio ar estivesse carregado de sussurros, o solo escurecido, o musgo que cresce sobre tudo, e a ausência de pássaros tornam o silêncio ensurdecedor. As lendas dizem que muitos nunca chegam a Fortebruma. São engolidos pela floresta viva, arrastados por coisas que caminham na névoa ou enlouquecem ao ouvir os ecos da própria mente. O caminho não é apenas perigoso, é transformador. Quem sobrevive à travessia raramente volta o mesmo. Na estrebaria de Fossa Negra, cavalos suam em pânico mesmo sob o frio. No salão da pousada, rostos marcados pela dúvida e pelo medo encaram o fogo como se esperassem respostas. Ali, entre sombras e presságios, começa a jornada de cada vigia. E a muralha os observa, paciente. O salão da estalagem era úmido, frio e mais silencioso do que qualquer lugar deveria ser. O braseiro central ardia fraco, projetando sombras trêmulas nas paredes de pedra. Soldados e viajantes repousavam encostados nas colunas ou sobre cobertores ásperos, alguns em sono leve, outros apenas fingindo não escutar o som constante da madeira estalando. Kael estava sentado em um canto de pernas cruzadas, remexendo na bolsa presa ao ombro por alças de couro puídas. O broche prateado que afirmava, uma espiral envolta por 3 estrelas, refletia a luz do fogo com um brilho discreto. Era o símbolo da escola arcana de Vernalis. "Você tem ideia do que está fazendo aqui, garoto?" disse uma voz áspera, vinda da sombra próxima. Kael ergueu os olhos. Um homem alto se aproximava, de passos firmes. Tinha os cabelos pretos cortados curtos, olhos castanhos escuros e uma expressão tão neutra que beirava o desdém. Estava em meia armadura, e uma espada longa repousava nas costas. Era Darian Thorne, um guerreiro de poucas palavras, como Kael ouvira sussurrar desde sua chegada. "Garoto", murmurou o jovem arcanista, arqueando uma sobrancelha. "Eu tenho nome, sabe? Kael, aprendiz de Vernalis." "Aprendiz?" repetiu Darian, como se experimentasse a palavra na boca. Sentou-se pesadamente em uma das cadeiras rústicas ao redor do braseiro. "Essa estrada consome homens formados. Não tenho certeza se vai sobrar algo de um aprendiz." Kael tentou manter o tom calmo, embora algo no olhar do guerreiro o incomodasse profundamente. "Não sou só um aprendiz qualquer.
disse, tentando soar mais firme do que se sentia. Eu fui aceito para treinamento direto no círculo de observação. Ninguém da minha turma nunca chegou tão longe. Darian o fitou por um momento, depois suspirou. Espero que esse orgulho conjure abrigo, comida e cura quando um troll quebrar a espinha de alguém do grupo. Aqui títulos não assustam as criaturas da mortalha. O silêncio pairou por um instante. Kyle desviou o olhar para as chamas. Depois fechou a bolsa com um estalo seco. Você fala como se já tivesse visto isso antes. Porque vi, respondeu Darian sem hesitação. Gente como você. Idealistas, talentosos, confiantes. Alguns gritaram pelos pais antes de morrer. Outros nem tiveram tempo. Kyle sentiu o peito apertar. Quando tornou a falar, sua voz saiu mais baixa. Então por que ainda está aqui? Por que voltar? Darian não respondeu de imediato. Fitava as chamas como se enxergasse algo além delas. Porque alguém precisa voltar, disse enfim Kyle. Ficou em silêncio. O calor do braseiro parecia menor agora, como se absorvido pela presença do homem à sua frente. Talvez eu também esteja aqui por isso, murmurou. Darian ergueu os olhos. Pela primeira vez, olhou para o jovem diretamente. Não prove, não com apenas vontade, com chamas que façam as sombras recuarem. Então, o silêncio ecoou novamente. Uma atmosfera constrangedora pairava sobre os poucos que haviam testemunhado a cena. Havia empatia na expressão de alguns. Olhares de canto que se compadeciam da dureza com que Darian tratara o jovem Kyle. A tensão, já presente como um véu sobre todos, apenas se tornava mais insuportável. Foi quando Sir Corin Drest se ergueu de onde estava, encostado à parede próxima, as mãos cruzadas sobre o cinturão. Os cabelos brancos com mechas castanhas brilhavam à luz do fogo, e sua voz, quando soou, foi firme, mas não ríspida. A voz de quem há muito aprendeu a comandar. Senhores, disse ele caminhando lentamente até o braseiro, vocês não acham que já temos problemas demais para nos preocupar? Ele fitou Darian por um instante. Depois olhou para Kyle com leveza nos olhos. Entendo sua preocupação, Sr. Thorne, e sei que seu olhar vem da experiência. Mas intimidar o jovem não tornará a estrada mais segura. Todos aqui, de um jeito ou de outro, são novatos diante do que nos aguarda. E todos já carregam mais dúvidas do que coragem. Não precisamos de mais peso. Precisamos de propósito. Corin então se aproximou do braseiro e permaneceu em silêncio por um instante, deixando que o crepitar do fogo preenchesse o salão. Seus olhos percorreram lentamente cada rosto, como se buscasse dentro de cada um não apenas coragem, mas uma razão para resistir. O caminho até a muralha vai testar cada um de nós, disse por fim, com voz grave e contida. E a pergunta que devemos nos fazer é simples. Vamos nos quebrar antes mesmo de enfrentá-lo? Fez uma breve pausa. Ninguém ousou responder. O voto que fizeram para estar aqui é nobre. Estamos aqui para proteger Arzamor do mal que insiste em avançar. Para proteger nossos lares, nossas famílias e todas as gerações que ainda virão. Precisamos de coragem. Coragem para encarar o que se esconde nas névoas. Para caminhar mesmo quando o medo nos aperta o peito. Ele ergueu o queixo, olhando para a chama. Depois de volta para os presentes. Sim, as histórias que ouviram são verdadeiras. Sim, há perigo e não pouco. Mas há algo que precisam saber. Os que perecem primeiro, muitas vezes, são aqueles que nunca quiseram estar aqui. Aqueles que não entendem por que estão caminhando. Sua voz agora era mais suave, quase paternal. Sei que muitos de vocês foram enviados pelos seus reinos, que deixaram amigos, sonhos e vidas para trás, que talvez desejassem estar em qualquer outro lugar. Mas o destino raramente pergunta o que queremos. Entender o próprio papel na muralha é o primeiro passo, é o alicerce da coragem. Corin deu alguns passos, cruzando lentamente diante do braseiro.
até parar ao lado de Darian. Alguns de vocês servirão por pouco tempo, outros por muitos anos. Alguns jamais se acostumarão. Outros não conseguirão mais imaginar outra vida. Disse, lançando um olhar direto e pesado a Darian, que não desviou os olhos. Mas nada disso importa agora. O que importa é por quem vocês farão isso. Façam por aqueles que amam. Façam isso. E o destino pode lhes retribuir com algo encantador. Algo que nem a escuridão pode roubar. Ele se virou, caminhando devagar de volta à parede de onde saíra. Já é tarde. Vão descansar. Partimos ao amanhecer.